ao suicídio e as formas de aborto. Então, só esses 4 delitos estão sujeitos ao julgamento pelo júri popular. Os demais são todos de competência dos magistrados de carreira, inclusive o homicídio culposo. E aí, provavelmente, o divisor de águas que o ouvinte fica um pouco em dúvida e o que separa o homicídio doloso do homicídio culposo numa dinâmica de trânsito? E é uma situação bastante complexa, porque é muito difícil para a lei estabelecer uma regra que afaste, que torne essa dúvida menos evidente numa situação de acidente de trânsito. Qual é a situação que a gente geralmente tem? É discutir se o indivíduo agiu com o que a gente chama de culpa consciente, que é aquela hipótese em que o indivíduo, por exemplo, acelera, imprime velocidade excessiva no seu veículo, prevê que pode causar um acidente, mas não acredita que vai acontecer isso. Fala, não, eu dirijo muito bem, a rua aqui é vazia, isso aqui não vai acontecer, eu posso me exceder. Isso a gente chama de culpa consciente em direito penal. E há uma situação de dolo, que nós chamamos de dolo eventual, que é muito no limite, fica muito na fronteira da culpa consciente. No dolo eventual, o indivíduo também prevê o resultado, que pode causar um acidente, mas age apesar dessa previsão, dizendo o seguinte, olha, dê no que dê, aconteça o que acontecer, mesmo assim eu vou fazer. Então, são situações muito próximas e com consequências jurídicas muito distintas. Quer dizer, uma você vai para uma tipificação de crime culposo, que tem uma pena expressivamente menor, embora hoje ela já tenha aumentado consideravelmente. E a outra você vai para um homicídio doloso, sujeito ao julgamento pelo júri popular, que não obrigatoriamente é mais severo do que o julgamento de um juiz, né? Mas você já vai para uma tipificação muito mais grave, muito mais severa. Doutor Paulo, nesse caso aqui, que serve como base para a nossa conversa, é o atropelamento e morte da ciclista Marina Harcourt. Ela foi atropelada pelo empresário José Maria Júnior, que é réu por homicídio, dirigir alcoolizado e fugir sem socorrer a vítima. Ele assumiu o crime 2-3 dias depois do atropelamento, não prestou socorro, disse que fez isso na alegação do advogado, porque ficou com medo de ser assaltado, enfim. O que existe aqui é uma discussão a respeito de como ele será julgado. E é isso que o senhor está explicando para a gente. O que pode servir como fronteira, num caso de crime de trânsito, entre a culpa e o dolo eventual? Dirigir embriagado costuma ser esse divisor de águas? Pois é, a embriaguez, e o Código de Trânsito ele é muito severo com a questão de consumo de álcool e direção, né? A gente usa a expressão embriaguez como se o indivíduo necessariamente que tomou um pouco de álcool esteja de fato embriagado, esteja com a sua capacidade psicomotora anulada ou reduzida. Não necessariamente isso acontece. Fulano pode tomar ali uma pequena dose de cerveja que não chega, a gente não pode dizer que ele está embriagado. Mas a verdade é que o código foi extremamente severo em relação ao consumo de álcool e drogas e condução de veículo automotor. Muito mais do que legislações estrangeiras. Tá? A legislação brasileira está assim, num nível de severidade máximo, se nós formos considerar aí uma comparação mundial. O que separa o dolo eventual da culpa consciente? Essa questão do álcool era a grande discussão que havia. Bom, se o fulano bebeu, então ele agiu com dolo eventual. Como não se chegava a um consenso, você tinha decisões dizendo que a conduta era dolosa e decisões dizendo que a conduta era culposa. Num passado recente, houve uma alteração no Código de Trânsito fazendo o quê? Olha, crime de homicídio culposo, a pena é 2 a 4 anos. Porém, se o indivíduo estiver embriagado entendendo aí, houver consumido álcool, não é necessariamente estar bêbado, se houver consumido álcool ou substância psicotrópica, essa pena passa de 5 a 8 anos. E se ele não prestar socorro, você ainda aumenta 1/3. Quer dizer, nessa situação aí da cicloativista, desse caso trágico da moça que faleceu nesse acidente, o autor, aparentemente, ele consegue se colocar em todas essas situações, né? Que não prestou socorro à vítima, isso é evidente. E, aliás, eu falo em sala de aula, acho que no primeiro dia para todos os meus alunos, né? Direito penal também é prestação de serviço. Se vocês atropelarem alguém, atendam, socorram.
chamem o SAMU. Se você tiver receio de mexer na pessoa com risco de aumentar o dano, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros, o SAMU, seja lá quem for. Mas não deixe de prestar serviço, prestar assistência. Esse caso dolo, professor, é porque a pessoa que ingeriu álcool antes de pegar a direção, ela já sabia o que ela poderia ter causado, mas ela insistiu. Pois é, mas aí, de novo, isso não satisfaz, não resolve a questão. Porque você vai dizer o seguinte... Como eu falei, o limite entre dolo eventual e culpa consciente é muito tênue. Num, eu não acredito no resultado. No outro, eu ajo apesar do resultado. É praticamente como você ter que entrar na cabeça do fulano para ver qual foi a atitude dele, se foi uma de menosprezo ou uma de descrença. E aí você só vai poder aferir isso, caso a caso, pelo conjunto de circunstâncias. Eu lembro, a coisa de uns anos atrás, houve um acidente grave aqui em São Paulo, foi até capa da Veja São Paulo, onde um rapaz conduzindo um Porsche de madrugada, ali nas ruas do Itaim, acelerou para pegar um sinal aberto. Lembro desse caso. E bateu num carro que vinha, o carro da vítima passou no sinal vermelho, eles bateram em T e a moça do carro faleceu. O Porsche ficou destruído, etc. E veio essa discussão, dolo eventual, culpa consciente. Apesar de ser um fato trágico, horroroso, a vítima também ter dado sua contribuição porque passou no sinal vermelho, a verdade é que é o seguinte, quando você fala agiu apesar do resultado, será que fulano que estava conduzindo o carro, ele falou, se eu estourar meu carro, se eu destruir, tiver um prejuízo de 1 milhão com o meu veículo, eu vou estar... Foi esse o pensamento que pavimentou a ação dele? Essas questões que a gente tem que se fazer nos casos em concreto. E o que revela que é muito difícil para uma lei estabelecer critérios, né? Doutor Paulo, o senhor não acha que, assim, o Brasil já pega leve, a justiça brasileira, a legislação já pega muito leve com quem comete crimes, né? Esse tipo de crime não tem sido ainda mais negligenciado pelo aparato judicial brasileiro? Quer dizer, a não ser que tenha um grande clamor, né, popular, o deputado que atropelou e matou pessoas lá no Paraná, uma celebridade que também, enfim, participou se aquilo ali não provocar algum tipo de clamor público, passa ao largo, assim, a pessoa sofre minimamente, né? O criminoso acaba sofrendo minimamente a represália ou a reprimenda do crime que cometeu. Por que isso? Olha, Cláudio, você tem razão e eu vou expandir essa tua afirmação, né? A repercussão social, o episódio criminoso se tornar muito rumoroso, ele evidentemente implica, parece que numa diligência e numa severidade muito maior dos órgãos ligados à justiça. Isso é fato. Se você tiver um escândalo de corrupção envolvendo aí com players com muita visibilidade, o caso ganha musculatura. É fato isso. E, obviamente, nas questões de trânsito também isso acontece. Esse caso que eu mencionei há pouco do acidente do Porsche lá no Itaim, que acho que aconteceu uns 10 anos atrás, ele também ganhou rumor porque, poxa, era um carro dos mais caros que existem no mercado, aconteceu numa região nobre da cidade, enfim, tudo isso gerou um clamor muito grande, foi lá, rendeu acho que 10 páginas da Veja, fantástico, uma repercussão midiática enorme. Então isso acaba trazendo mais severidade do que cotidianamente nós assistimos. Isso é muito ruim, porque você acaba pavimentando a justiça, aplicando a justiça sob a influência de um argumento extrajurídico, extralegal. Isso é muito ruim, né? Quer dizer, você no fim acaba atuando uma severidade maior, um empenho maior dos órgãos ligados à justiça por conta exclusivamente de um sentimento de vingança popular, que é justo, é devido, há que ser reconhecido, mas ele deve ser igual para todos, né? Ou severo ou flexível, mas igual para todos. Dr. Paulo Cunha Bueno, professor da PUC, advogado, conversou conosco mais uma vez, esclareceu mais uma dúvida de ouvintes aqui relacionada a um dos acontecimentos noticiados pela Rádio Bandeirantes nos últimos dias. Obrigado pela presença aqui na Rádio Bandeirantes, um abraço para o senhor. Obrigado aos ouvintes da Bandeirantes, obrigado Thaís, Sônia, Pedro, Cláudio. Obrigada, professor. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento.
Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você que